Então, olá alunos, o assunto da nossa aula hoje é renascimento. Bom, renascimento, a própria palavra fala, renascer. Então é um movimento de renascer, renascer ideias. Aonde? Na Europa. Em que época? Passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Então, século XIV e XV. Nós estamos vendo todas as transformações que estão acontecendo dentro da Europa. A gente já viu as grandes navegações, vimos o humanismo, agora estamos vendo o movimento do renascimento. Quais são as transformações e aonde elas ocorreram? Na arte, na filosofia, na ciência, na visão de mundo, nos valores. Por quê? Porque antes do renascimento, na época feudal, no feudalismo, você tem uma Europa guiada por valores da igreja. Então, valores do teocentrismo, Deus como centro do universo. Então, todas essas áreas aqui, estavam guiadas por esses valores. O que os artistas do Renascimento, que participaram desse movimento, fizeram? Fizeram um movimento cultural, artístico, filosófico, literário e científico caracterizado pela valorização do homem. Então, trazendo o antropocentrismo, colocando o homem no centro de tudo, no centro do universo. Então, o homem que vai dar todas as justificativas através do seu processo racional, através da razão. Então, negando o teocentrismo, certo? Essa busca, por novos valores. Por quê? Porque a igreja mais não justifica o mundo que está sendo criado. Porque esse mundo feudal ele foi aberto com o quê? Com as cruzadas do século XII. Quando esses europeus do medievo, eles vão lá libertar Jerusalém. E eles conhecem novos mundos, novos jeitos de pensar, novas maneiras de entender esse universo. E por isso, esta igreja, esses valores da igreja começam a ser questionados. E surge o movimento do Renascimento. Aqui tem uma tela do Renascimento clássico, que é Mona Lisa. A gente percebe toda essa característica do Renascimento que a gente vai ver aí pra frente. De Leonardo da Vinci, que a gente viu a aula passada no humanismo, que ele era um humanista. Bom, os artistas renascentistas, eles eram financiados pelos mecenas. Quem eram os mecenas? Os burgueses, principalmente os burgueses. Por que os burgueses? Porque os burgueses enriqueceram com as grandes navegações, com a atividade do comércio, e eles têm dinheiro para contratar artistas para fazer os seus desenhos das suas famílias em casa, e isso vai o quê? Alavancar esses artistas renascentistas. Os nobres também vão contratar esses artistas e a igreja. Por quê? Porque a igreja está sendo o quê? Criticada. E quando chegam esses novos valores, o que a igreja faz? Chama esses artistas, por exemplo, como Michelangelo, que pintou o teto da Capela Sistina, para tentar trazer esses fiéis novamente para a igreja. Quais são as características do Renascimento? Valorização do homem, então coloca o homem como esse ser racional, que vai o quê? Vai justificar, explicar tudo, através do quê? Da nossa capacidade humana. Eles têm uma crença, os renascentistas têm uma crença na capacidade humana de justificar esse mundo que está sendo criado, que está sendo observado, porque não mais a igreja justifica, não mais a igreja explica. Então quem tem que explicar? É o homem no seu processo racional. Retorno à antiguidade clássica, então eles vão lá na Grécia Antiga e Roma Antiga e vão o quê? Resgatar a forma de pintar, a forma de esculpir, a forma de pensar o mundo, eles vão lá nessa Grécia Antiga, nessa Roma Antiga e vão resgatar esses valores. E o individualismo, então o homem, ele passa a ser o centro de tudo. Esse homem individual que tem a capacidade humana e racional de explicar as coisas que existem. Então, quem somos, como surgiu o universo, para onde nós vamos. Então, não mais essas justificativas dadas pela igreja. Aonde que o Renascimento foi mais presente dentro da Europa? Na Itália, evidentemente. A Itália é o berço do Renascimento. Os principais artistas renascentistas estão na Itália. Leonardo, Michelangelo, Rafael.
Estão todos lá na Itália. Por que a Itália? Vamos justificar por que a Itália. A Itália, porque a Itália era entrepostos entre a Ásia e a Europa. Então, todas as ideias, todos os conhecimentos que vinha da Ásia, que abriu o mundo feudal, chegava primeiro na Itália. Então, os italianos foram os primeiros a pensar um mundo diferente, porque eles receberam conhecimentos diferentes. Você também tem o Renascimento na Espanha, Portugal, França, Inglaterra, por exemplo, um representante clássico do Renascimento da Inglaterra, William Shakespeare, e da Noruega. Quais são as características clássicas do Renascimento na arquitetura? Priorizavam valores da antiguidade clássica. Então, resgataram a arquitetura grego-romana. Quais são as características da arquitetura grego-romana? O equilíbrio das formas e a harmonia. Então, ou seja, uma preocupação clássica com a simetria, tudo muito simétrico, tudo muito equilibrado. A música, evidentemente, criaram uma música que não era religiosa, porque até aquele momento a música dentro da Europa feudal era só religiosa, para engrandecer o quê? A igreja. Então, esses músicos do Renascimento, eles vão buscar outras formas de fazer música. Quais são essas formas? A polifonia, que era unir duas vozes com dois instrumentos, porque a música religiosa que foi criada, era muito difícil você ter só uma pessoa cantando com um instrumento. Era sempre um coral, tá? E o madrigal, coral com versos em linguagem popular. Então, ou seja, várias pessoas cantando, mas trazendo uma linguagem popular, para que as pessoas entendessem. Por quê? A música que era feita pela igreja era uma música em latim. As pessoas entendiam, o que estava se cantando. E esses músicos do Renascimento vão buscar uma linguagem popular, também para trazer o cotidiano do homem. Esquecer um pouco esse cotidiano de Deus, dos santos, Vamos trazer a vida humana, vamos trazer o que o homem está vivendo. Dentro da literatura, o Cancioneiro, Decameron e a Divina Comédia. A literatura também passa por esse processo de quê? De deixar de ser uma literatura religiosa e passar a ser uma literatura que vai trazer o quê? A vida do homem. Por exemplo, o Cancioneiro fala sobre o amor, um amor platônico, A Divina Comédia fala sobre o quê? Sobre o inferno, o pecado, o homem ir para o inferno. Então, os pecados, as mazelas humanas, não ficar só escrevendo sobre divindade, sobre santos, sobre isso. Então, a literatura também passa por esse processo de valorização do homem. Temos também a pintura. A pintura é um clássico do Renascimento. Qual a característica da pintura dentro do Renascimento? O movimento dos corpos, com traços mais naturais, e a sensação de liberdade. Tanto que a maioria das pinturas renascentistas sempre tem uma nudez. Por quê? Porque antes não podia se pintar nu. Por quê? Por causa da igreja. Também, a pintura da época do feudalismo era uma pintura chapada, não tinha noção de fundo. Então, os pintores renascentistas, eles vão buscar isso através do quê? Da técnica da perspectiva. O que é a técnica da perspectiva? Cálculos matemáticos e geométricos. Então, um pintor renascentista, ele usava o processo racional, a razão ao seu extremo, para conseguir o quê? Para ter um efeito em que os objetos de uma cena parecessem estar em profundidades diferentes. Ou seja, para nos dar a ideia de como nós enxergamos, A gente enxerga, por exemplo, você tem o primeiro plano, as pessoas estão maiores, o segundo plano, as pessoas estão menores. E os artistas renascentistas, eles usam muito isso. Usam o claro, o escuro também para dar essa noção. E como que eles chegaram a isso? Usando o processo racional. Vamos ver aqui, Nós temos uma escultura clássica do Renascimento, Pietà. Você percebe aí a noção de quê? De equilíbrio, de simetria, de leveza, de pequenos detalhes, coisa que na época da Europa feudal isso não existia.
Então, até os cabelos, né? Olhos, bocas, isso tudo esculpido em pedra, tá? Toda essa preocupação, resgatando a antiguidade grego-romana. E você tem aqui, ó, clássico, a técnica da perspectiva, a entrega das chaves a São Pedro. Você percebe claramente que aqui parece que se você entrar dentro da tela, você vai conseguir entrar aqui dentro, ou seja, no fundo da tela, tem um fundo. Isso não existia na época feudal. Isso é técnica de perspectiva, você tem um ponto e aqui você, primeiro plano, você desenha maior, com cores mais claras, e ao fundo você desenha o quê? Vai desenhando menor e usando cores mais escuras. E isso é um clássico do Renascimento. Mona Lisa, ela dá muito bem essa ideia, parece que tem um jardim atrás dela, morros, montanhas, e se a gente entrar na tela, a gente vai entrar e andar por essa tela até o fim dela. O que acontece? Isso daqui, ó, é característica do Renascimento. Para fazer uma tela dessa, o artista pensava, fazia esses cálculos racionais, matemáticos, geométricos, então não era só pintar, né? Não era só atender uma questão religiosa, tinha todo um processo atrás de fazer toda essa pintura. Assim nós encerramos o nosso assunto, o Renascimento, alguns avisos importantes. Realizar as atividades do livro didático adotado no módulo 2, página 303, 308 e 309. Não esqueça de deixar seu nome no comentário para constar como chamado. Qualquer dúvida, estarei online no horário e plataforma estabelecido pelo colégio, então lá naquele grupo do WhatsApp. Também me procure no Instagram, @Rodrigues Ferreira Dias, que na medida do possível retornarei. Até mais!